Além da adoção de novas tecnologias bélicas como artilharia antiaérea, metralhadoras, granadas, lança-chamas, gases mortais, aviões, submarinos, enfim, além de toda essa tecnologia, em 1917 ocorreram modificações importantes nos rumos da guerra. A primeira dessas modificações foi uma revolução na Rússia. Essa revolução, ocorrida em fevereiro de 1917, desmobilizou as tropas russas. Embora a Rússia só tenha saído da guerra oficialmente em outubro de 1917, a guerra no fronte oriental diminuiu bastante a sua importância, favorecendo com que a Alemanha deslocasse tropas para a frente ocidental. Em abril de 1917 também, os Estados Unidos deixaram sua neutralidade entrando para a guerra, enviando reforços para a frente ocidental ao lado da Inglaterra. Três motivos levaram os Estados Unidos a entrar na guerra. O primeiro deles é que a embaixada alemã no México recebeu um telegrama prometendo que o México recuperaria seus territórios tomados pelos Estados Unidos caso o México entrasse na guerra ao lado da Alemanha. Temendo essa movimentação mexicana, os Estados Unidos levou em consideração a entrada na guerra. O segundo motivo foi que os submarinos alemães passaram a afundar navios mercantes, com a intenção de impedir que mantimentos, remédios e munição chegassem aos ingleses e franceses. Assim, navios estadunidenses foram atacados. O terceiro motivo que fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra foi a Revolução na Rússia. Com a Alemanha concentrando suas tropas na frente ocidental, os Estados Unidos achou que a balança da guerra ficaria desequilibrada. Portanto, resolveram entrar na guerra ao lado da Inglaterra. Ao contrário daquilo que os filmes americanos nos fazem acreditar, as tropas estadunidenses eram pequenas e mal treinadas. O exército dos Estados Unidos não enfrentava uma guerra fazia muito tempo, mas mesmo assim, os soldados estadunidenses estavam física e mentalmente mais saudáveis que aqueles que estavam há muito tempo nas trincheiras. Portanto, a sua participação foi sim decisiva para os rumos da guerra. Assim como aconteceu com os Estados Unidos em 1917, embarcações brasileiras também foram atacadas por alemães. O governo do Brasil, que até então estava neutro, rompeu relações diplomáticas com a Alemanha. A participação brasileira na Primeira Guerra Mundial durou até 1918, no final do conflito. O país disponibilizou navios de guerra para auxiliar a patrulha do Oceano Atlântico, enviou médicos para atender feridos de guerra e aviadores para atuar junto aos aliados. Durante a Primeira Guerra Mundial, os países envolvidos no conflito, grande parte dos homens em idade produtiva foi enviado para os campos de batalha. Dessa forma, muitas mulheres de classe média e alta começaram a trabalhar fora, como faziam já as mulheres de classe baixa. Tanto nas cidades como no meio rural, diversas funções que anteriormente eram desempenhadas por homens passaram a ser exercidas por mulheres. Em muitos casos, elas também foram para os campos de batalha, atuando em diferentes funções, como enfermeiras, cozinheiras, escriturárias e até motoristas de ambulância. O comportamento feminino se modificou por isso. Elas passaram a usar roupas mais confortáveis, saindo sozinhas para poder dirigir automóveis, para trabalhar. Após a guerra, iniciou-se um movimento pela emancipação feminina e por buscas de direitos mais igualitários. Em 11 de novembro de 1918, foi assinado um acordo de paz, colocando fim efetivo na Primeira Guerra Mundial. Após o fim da guerra, esse acordo de paz foi chamado de Tratado de Versalhes. Devido à grande importância desse Tratado de Versalhes, nós vamos falar dele posteriormente. Além disso, foi criada também a Liga das Nações, que era uma organização de países para evitar que um novo conflito semelhante voltasse a acontecer.
A Primeira Guerra Mundial pôs fim à era dos grandes impérios. O Império Alemão deixou de existir, a Alemanha passou a ser uma república e várias partes de seu território foram perdidos. O Império Austro-Húngaro também deixou de existir, foi desmembrado, passou a ser Áustria e Hungria, e vários pedaços desse grande império anterior passaram a ser outros países, como a Tchecoslováquia. E o Império Otomano também deixou de existir, sendo desmembrado em países menores sob a influência de Inglaterra, França e Estados Unidos. A guerra deixou consequências terríveis, traumas psicológicos, perdas físicas. Ocorreu aproximadamente a morte de 10 milhões de pessoas e 20 milhões ficaram feridos. Além disso, os soldados que voltaram para casa voltaram doentes e ocorreu uma pandemia de gripe espanhola. Várias regiões da Europa foram devastadas. Os países europeus, para se reconstruir, precisaram pegar dinheiro emprestado com os Estados Unidos para se recuperar e se reconstruir. Porém, os problemas que causaram a Primeira Guerra Mundial não foram solucionados com o fim da guerra. E 20 anos depois, os mesmos motivos que causaram a Primeira, aliados a vários outros, causaram a Segunda Guerra.